Boa tarde, Flor, desta linda tarde. Estamos aqui mais um sábados conectados através da Vibe Mundial, sempre, né, com esse tom mais harmonioso, esse tom mais tranquilo, procurando reflexões, trazendo novos caminhos para a gente procurar viver sempre com mais harmonia a nossa trajetória do autoconhecimento e cura. Eu sou Patrícia Kovacic e hoje eu conto com o nosso apoio técnico do queridíssimo Jean. Obrigada, Jean. E também tenho a honra de receber uma pessoa muito querida que veio lá de Indaiatuba especificamente para conversar conosco sobre um assunto super importante, que é um dos pilares que garante o nosso processo de envelhecimento com mais qualidade, garantindo que não aconteça o adoecimento e transtornos ao longo da nossa vida. Então, envelhecer com saúde, pensando e falando sobre alimentação é o nosso ponto do programa de hoje. Mas antes de eu entrar no programa em si, no assunto do programa em si, eu queria mandar aquele monte de beijinhos e agradecimentos a você que me acompanha todos os sábados aqui, conectado através da rádio. Meu muito obrigado. E a você, querido ouvinte, que também está conectado através do Facebook, mande o seu oi, mande a sua pergunta, que hoje vai ser muita informação também. A gente vai responder o que couber aqui dentro do programa. Se não, depois vocês já sabem, eu sempre respondo, eu estou conectado com vocês e vou mandar mais material. Eu queria agradecer a todos vocês também que aproveitaram o programa da semana passada, onde o Dr. Fernando falava sobre meditação. Eu recebi muito retorno da utilização já da técnica. Eu vi que vocês procuraram ler, procuraram se conectar comigo e com ele para explorar um pouquinho mais esse viés. E no programa foi muito legal porque ele evidenciou, de fato, que dos pilares que a gente precisa para envelhecer com saúde, né, o gerenciamento da emoção e do pensamento faz parte fundamental disso, e o Dr. Rony hoje vai falar um pouquinho mais sobre isso também, continuando nessa caminhada. Assim, eu queria fazer 2 convites. Já pega aí o papel e caneta, porque todo mundo fala, Paty, você fala muito rápido, eu nunca consigo anotar. O primeiro convite é do próprio Dr. Fernando, que convida a todos a participar de uma aula online que ele vai fazer nessa quarta-feira, através do Zoom. Essa aula, ele vai falar sobre a sustentabilidade pessoal e planetária. A ideia é trazer bem-estar e saúde através da decorrência da harmonia do planeta. Então, a gente já conhece um pouquinho dele. Quem quiser, manda um WhatsApp para ele. Ele manda o link do Zoom para você. O número do Dr. Fernando é 11, e o DDD é 11, né? O número é 99624 20 28. E o segundo convite é para meditar comigo. É isso aí. Eu participo de um grupo de meditação toda segunda-feira, à noite, às 20 horas. Esse grupo chama Awakening Talks. Lá, a ideia é que a gente possa sempre conversar e falar sobre ideias de histórias de despertar. Agora, para nós despertarmos na vida, precisamos estar consciente. E para estarmos conscientes presente, meditação faz parte desse processo. É um grupo bem sutil, é toda segunda-feira, 20 horas, dura ali 30 minutinhos, onde o Cauê Riz, que é o facilitador desse projeto, e ele traz dicas para a gente poder cada vez mais se conectar com a nossa essência. Então, se você quer participar desse grupo, me manda um WhatsApp, esse é para mim, e eu te mando o link do Zoom, tá bom? O meu DDD é 11 e o telefone é 999... Opa, não. O DDD é 11, o telefone é 95595-5465. É 95595-5465. E o último convite, antes que a gente chegue aqui com o Dr. Rony, é para o programa da semana anterior. Seguinte, eu vou trazer de novo a nossa querida Celeste Kovacic, e ela vai falar mais sobre a vivência, a experiência dela e como ela realiza o trabalho dela com o método Kovacic, atendendo os pacientes. E ela é um super ser humano, uma mulher linda e uma super mãe, como eu já falei aqui. Então ela vai falar, além da experiência do método Kovacic, ela vai trazer esse olhar para o ser humano, esse olhar com empatia, esse olhar com mais carinho e mais fé, que é algo maravilhoso e que ela nos ensina sempre. E esse pedido aqui, até eu aproveito para mandar aqui um beijo e um abraço muito carinhoso a uma ouvinte que abriu seu coração essa semana para mim e falou o quanto tem sido importante o programa comigo e com a Celeste, que é minha mãe. Essa ouvinte chama Jaqueline Lilian de Camargo, que mora ali pertinho de Sorocaba. Jaqueline, muito obrigada por dividir comigo
a sua história, ela aprendeu muito vivendo a doença câncer com a mãe dela, e depois que ela começou a ouvir o nosso programa, ela sentiu que ela precisava aprender e viver aquilo que ela viveu com a mãe dela, e hoje ela é muito grata por poder conhecer e falar sobre o câncer de uma forma que ajude os outros a não sofrerem mais, e ela sente que fazendo isso, a mãe dela vai ficar feliz no plano espiritual, segundo as palavras que ela me escreveu. A sua postura, Jaqueline, é uma postura muito nobre, e eu sinto de coração, quando eu li a sua mensagem, que você entendeu a importância do trabalho do Estevam Kovacic, que é exatamente essa, tá? Então, sinta-se parte desse grupo, e muito, muito, muito obrigada. Já vou esticar aqui para apresentar e dar boa tarde, então, para o Dr. Rony. Boa tarde. Muitíssimo obrigada por você ter vindo, aceitado o convite. E eu já puxei aqui você nessa conversa, porque o que nos aproximou foi o método Kovacic, né? Sim, o pessoal já reparou meu sotaque, né? Interior. Eita, Indaiatuba, terra boa. Sim, quem foi a primeira pessoa que me aplicou o método foi a sua mãe, Celeste. Ela é ótima. E engraçado que eu, antes de fazer o método, eu tive um câncer de tireoide, né? Eu fiz a microscopia do campo escuro, que é você pegar uma gota de sangue, furar o dedinho, colocar o sangue a fresco e coloca no microscópio chamado campo escuro. É uma técnica alemã que tem mais de 60 anos. E eu faço esse método, onde você pode verificar o terreno biológico. Meu terreno biológico estava péssimo, eu estava na lama. De repente, ela colocou o método Kovacic, que eu não conhecia, né? E depois eu falei, peraí, que eu vou ver de novo. Furei de novo o dedo, coloquei, plum, apareceu a mágica. Foi pro 1. As imagens estavam todas lindas, todas brilhando para mim, vibrando. Felizes. E eu falei, nossa, isso funciona. Então, quer dizer, entre a primeira amostra de sangue e a segunda amostra de sangue, entre a aplicação do método Kovacic, quanto tempo foi? Foi de horas isso? Não, foi... ela aplicou o método, ela ficou 20 minutos. Após isso, eu já... Na sequência. 2 minutos, 3 minutos. Então, em 20 minutos de aplicação do método Kovacic, o seu sangue já reagiu e respondeu de uma forma diferente. É a energia estrelar ou escalar, né? Uma energia brutal que entrou em mim. Sim. Mudou totalmente. A gente fala que... A minha energia. E muda de todo mundo, algo na verdade. Algo incrível. Eu fiquei... A aplicação, né, essa energia, o trabalho, o tratamento do Estevam Kovacic, ele permite que o corpo volte a funcionar, né? Volte à sua fisiologia normal e natural. Então, permite que ele se cure, né? Fantástico, né? Tanto depois nasceu um desejo de realizar um trabalho científico, né? Que está em andamento. Nós estamos começando a trabalhar sobre isso. Fantástico. O Alexandre Távola que está ajudando. Para você, querido ouvinte, eu brinquei aqui, né, trazendo o Dr. Rony, e não apresentei ele adequadamente. Dr. Rony Pagotto, como eu já falei, é de Indaiatuba, e ele é cirurgião geral. E nessa caminhada dele dentro... Barrigueiro. E nessa caminhada dele, ele foi mudando o olhar e a forma de tratar o paciente. Tanto é que hoje ele vem aqui falar sobre alimentação com a gente. Então, o porquê desse seu olhar, o porquê dessa sua mudança, doutor, ao tratar os pacientes? O que você percebeu nessa caminhada? Não adianta. Quando sua dieta, né, ou seja, seu alimento está errado, a medicação, o remédio é inútil, né? Então, a gente tem que prestar atenção nesse pilar que é muito importante, que é a sua alimentação. Tá. E quais são as suas considerações com relação ao padrão da alimentação que a gente pratica hoje? De forma geral, né? Então, primeiro que a gente se distrai muito, né? A gente fica muito no celular, muito disperso, e essa dispersão traz depois algumas dores, né? Que você vai comer demais, não vai mastigar direito, não vai respirar direito, né? A alimentação começa na sua mastigação, né? O seu eu conectado com a comida, né? De repente você está lá com o celular na mão, tal. Então você tem que saber fazer uma escolha boa, né? Dar um tempo,
refletir, jogar uma frequência boa para essa comida. O que que é frequência boa? Pô, alface, eu te amo. Tipo assim, né? É meio esquisito, mas funciona. Sim, sim. Você joga lá uma vibração, você pode quebrar. Claro, você tem que se alimentar daquilo que de fato você precisa, né? E Sim. sustenta. Eu brinco, né, que eu acho que ninguém deve discutir algo sério ao cozinhar alguma coisa. Então, a cozinha é um lugar sagrado da casa, né? Sim. A minha mãe, por exemplo, escuta samba quando ela cozinha de domingo. Olha que legal. E são os melhores almoços, Jean. Qualquer dia você vai lá com a gente, viu? Então. Você também, Dr. Rony. Mas brincadeiras à parte, existe sim, fala-se muito sobre essa questão da contaminação da comida a partir já do seu cozimento, do seu preparo, né? Não, sim, tem muita coisa, né? Nós temos que ver o seguinte, nós estamos numa era, né, da agricultura rápida, né? Então nós temos muitos agrotóxicos, né? Então, nós temos muito transgênico, né? A alimentação, ela vai se acumulando, né? Então, por exemplo, se chega aqui um governador sozinho, né? Uhum. Ele está sozinho, mas quando ele vem com a comitiva dele, vem segurança, vem relações públicas, vem e enche a sala, né? Então é uma comitiva. Então, de repente, você está com uma comitiva dentro de você, né? Que o seu fígado não dá conta, né? Sim. Então, essa poluição, você precisa ter dentro de você alguma coisa que te faz você parar, pensar um pouco e fazer alguma coisa para não se intoxicar tanto, né? Porque no mundo nós vamos continuar comendo agrotóxicos, nós vamos continuar bebendo a água, tá? Essa água que a gente está vendo, a garrafa libera xenoestrógenos, né? Uhum. Então ele vai liberar algum tipo de hormônio que vai ocupar um receptor aí seu, Tá. né? Do seu estrogênio. Então tudo tem química, tudo tem algo que é tóxico. Então a gente tem que saber se limpar. Aí vem duas perguntas, então. A primeira seria, qual é o efeito dessa toxicidade, né, no organismo? Então, como eu posso perceber que eu posso estar padecendo dela, por exemplo? Então, os efeitos são efeitos hepáticos, efeitos na pele, espinha, cabelo, unha, né? Tá. São efeitos, o intestino não funciona adequadamente, né? Então, ou hora está muito solto, ou hora está muito preso, né? Então, o melhor remédio que tem é o que nós possuímos 70% no nosso corpo. É uma água de boa qualidade. Você beber água, né? Sim. E cada um tem um limite, né? Eu digo assim, o meu limite de água são 5 litros, né? De repente o seu é 2 litros. Uhum. Mas aqui eu não estou consultando ninguém, eu estou me expressando a minha opinião. Claro, né? claro. Porque tem pessoas que são doentes, têm problemas cardíacos, problemas renais, que não podem beber muita água, né? Eu costumo beber muita água, é um hábito que eu já tenho de mais de 2 décadas da minha vida, e eu sempre falo, para quem me pergunta, Patrícia, qual que é o ideal de água para se beber? E eu falo, o ideal de água é aquela água que você bebe sem estar com sede, na minha cabeça. Sim. E às vezes pode ultrapassar de 3 litros no dia, mas e eu faço sempre esse segredinho. Sempre que eu vou beber água, eu penso no que eu preciso para que aquela água possa me proporcionar. Então, ok, o primeiro ponto, que é a toxicidade do nosso organismo, você disse aqui pra gente, que ela vai retardando o nosso metabolismo e a gente vai tendo esses efeitos. Ora, pele, cabeça, intestino, hepático, que é a parte toda gástrica, certo? Ela vai se acumulando. E como que a gente pode fazer em pequenas mudanças no nosso dia a dia para começar essa mudança, essa melhora do organismo, vamos dizer, desintoxicar o organismo? O que eu posso fazer? A partir de beber água, que é um ato simples, mas se eu puder fazer algo a mais para desintoxicar o meu organismo, como eu faria? Então, lembra da comitiva lá que chegou? Então, nós temos que, primeiro, as escolhas, né? Ter atitudes de ter escolhas nos alimentos, né? Então, comer alimentos de cores variadas, né? Brotos, comer alimentos
que te traz satisfação, alegria, né? Que você se sinta bem, né? Então, quer dizer, eu não sou nutricionista, então também não posso passar um cardápio, mas a gente tem noção do que faz bem pra gente, né? O problema é que a gente está enraizado por exemplo, pagotto, né? Pagotto italiano, massa, tudo e buona gente. Então, você começa a comer, você tem os hábitos dos seus avós, você tem Sim. os hábitos. Esses hábitos mudaram, a terra mudou. Hoje os agrotóxicos são outros de antigamente. Hoje o leite é diferente do que era antes, né? Hoje a gente tem muito mais antibióticos, né? Que não tinha antes nas carnes, né? Esse boi está sendo alimentado do quê? De capim, né? Está sendo alimentado do quê? De uma ração, ração transgênica. O que ele está comendo? Soja. Então você está comendo esses alimentos que ele comeu. Sim. Então, para quem se alimenta de proteína animal ainda, quer queira que não, boa parte dessa proteína já não tem mais uma qualidade que teria antes, né? Eu tô um pouco atrasado, porque eu gosto de uma carninha, né? Eu ainda posso... Eu sempre me denuncio aqui, mas são escolhas, na verdade, né? Eu venho numa caminhada, como eu falei, né? Eu falei 10, mas na verdade já são 20 anos de adaptação. Há muita coisa que é saturada, então eu brinco com a proteína animal aqui com você, e falo do glúten, e falo do leite com você, e com as pessoas que convivem comigo, mas as minhas escolhas, elas foram simples lá 20 anos atrás. Então, sei lá, com 17 anos, que não tem muito tempo, eu parei de tomar refrigerante, por exemplo, fritura e açúcar. Então, o refrigerante tem ácido fosfórico, que é terrível. Ele pouco tempo assume depois, o seu pH de 2, né? Ele joga o seu pH altamente ácido. Então, por exemplo, a mesma quantidade de um copo, você precisa, com pH 10, uma água com pH 10, você precisa 60 copos para neutralizar um copo de refrigerante. Então, são escolhas erradas. Sim, né? sim. E aí, 10 anos depois, então, eu mudei essa questão da proteína, e mais pra frente eu passei por outros momentos que eu decidi algo sobre leite, sobre glúten e tal, mas o grande lance é que é a minha caminhada, né? Eu não gosto de influenciar aqui, porque é algo que eu vivi, eu senti e trouxe pra mim. Eu sempre falo, né, pro ouvinte que me acompanha, eu trago muitas ideias e várias reflexões para ver aquilo que faz sentido, e aí ele experimenta e vê a resposta no organismo, né? O que eu gosto e o que eu te propus nessa conversa aqui hoje era esse desafio mesmo de trazer o porquê você, de uma área tão exata, né, ao tratar seus pacientes, olhou que precisava ir além, né, porque tinha que voltar para a base, e a alimentação é a base. Então a gente tem que fazer um belo de um detox, né, para poder ter esse respeito e esse respiro do corpo. Sim. E o que mais? Não, então, vamos falar de alguns alimentos que você levantou aí. A bola eu vou levantar. Manda ver. Então, o primeiro é o trigo. A farinha de trigo, ela é transgênica. Ela mudou mais de 480 vezes. Né? Nós estamos com uma concentração de gramícia, ou seja, aproximadamente a farinha de trigo atual tem 67% de grama. Né? A gente não consegue absorver isso. E ela forma algo que vai irritar para alguns, né, o intestino, para alguns o cérebro, para outros o sistema imunológico, para outros a tireoide. Né? Então, a farinha de trigo, eu indico um livro para ler, que é A Barriga de Trigo, né? Eu li depois que você me indicou. William Davis. Então, é um livro muito interessante que ele mostra a história do trigo, do glúten. Então o glúten, ele tem tipo uma morfina, né? Que causa uma dependência, né? Você fica viciado no trigo, né? E o trigo é bom, é gostoso. Quem não quer essa leve sensação, né, de alegria? Eu falo e anestesia. Que tem escolhas. Você vai comer trigo, vai ter uma escolha ruim. Né? Outra coisa, por quê? Porque ele é transgênico. Se fosse trigo da época de Jesus, já estava, né, naquela época, há 2000 e poucos anos atrás, estava bem diferente do que está hoje. A gente ia viver muito bem com aquele trigo, aquele vinho, né?
o leite, por exemplo, né? A questão do leite não é só a lactose, né? A questão do leite é a caseína. E a caseína, muita gente tem problema com a caseína, forma muco, deixa seu metabolismo lento, né? E atrapalha muito no seu sistema excretor. A gente pode... a gente está aqui na reta final do programa. Eu posso também dizer que uma vez que a gente acumula esse muco, então o calor, né? Então traz estagnação para o organismo, posso desencadear a partir daí também doenças psicológicas? Sim, pode. Algum tipo específico que você gostaria de citar? Muitas pessoas me perguntaram essa semana sobre pânico, fobias e depressão, por exemplo. Então, a principal coisa a gente tem que entender que o nosso alimento tem que ser o nosso remédio, né? Então, você ter escolhas boas, né? Buscar conhecimento. Hoje no Google você busca muito conhecimento bom. No Instagram, várias pessoas falam bem da alimentação. Então, se você procurar, você acha, né? E a pessoa que está doente de pânico ou depressão ou algum problema de distúrbio mental, né, ela precisa cuidar da sua alma, né? Primeiro, então, eu digo assim, muitas pessoas têm que nascer de novo, né? Então, nascer de novo, eu digo, nasce em espírito de novo. A gente só pode nascer em espírito tendo um pai, né? Então, esse pai é o Pai Nosso que estás no céu, né? Então, é ele que renova o nosso espírito. Renovando o nosso espírito, a nossa alma começa a ser comandada por esse espírito. E esse comando, né, da nossa alma, depois comanda o nosso corpo, que é o nosso sentimento, né? Então, muitas vezes, o seu espírito ele começa a adoecer, adoece a alma e adoece o corpo, né? E vem doenças, né? Sim, então, ou seja, a gente consegue a resposta física, mas principalmente a gente consegue uma resposta emocional e essa conexão com o espiritual que traz propósito e luz para nossa vida. Então, sim, é muito importante. Fantástico. Estarmos vivos. A gente está no nosso último minutinho. Que pena. Passa muito rápido. Nossa. Programas como esse tem que durar 1 hora, na verdade. Mas eu queria agradecer, na verdade, você ter trazido aqui o seu conhecimento, a vontade de levar para frente a sua vivência. Uma ouvinte escreveu aqui perguntando se você comentou que você estava doente quando você conheceu a Celeste Kovacic. Se você está bem agora. Tô ótimo. Tudo certo? Tudo bem. Tá usando o isolante direitinho? Uso isolante direitinho e faço pelo menos a cada 15 dias o método. Ela chama Margarete Silvia. Oi, Margarete. A G. Castelli, Cláudia Aparecida, Merenciana. Muito, muito obrigada por vocês todos por ter acompanhado. Obrigada, Dr. Rony, por estar aqui comigo. Obrigada a todos vocês por mais um sábado estar presente. Lembre de se conectar comigo ao longo da semana. Acessem o Universo Batu, o aplicativo Batu, o Mercado Batu, que tem ali todas as possibilidades facilitadas para você poder iniciar as práticas integrativas. E eu espero você sábado que vem mais uma vez ao vivo às 2h30 da tarde. Continue aí fortalecendo a mente, aqueça o coração. Até lá. Beijo.